Olá pessoal, estamos de volta com as aulas de programação Web 1. Vamos retomar o nosso assunto, que é a linguagem PHP, mas agora de um jeito diferente. Vamos estar trabalhando aqui com um projeto e a partir desse projeto a gente vai estudar todas as principais estruturas da linguagem PHP. O nome do projeto se chamará blog.php, então a gente vai estar criando um blog, um sistema de blog, publicação de conteúdo utilizando o PHP. E nessa aula de hoje a gente vai falar de template, vamos escolher alguns templates. Vamos falar também de duplicação de código, reutilização de código, e para isso a gente vai utilizar as funções include e require, vamos ver a diferença entre eles, vamos escolher uma e a partir de então vamos editar o nosso template base, certo? Bom, para começar aqui, eu vou começar abrindo o Champ, certo? Eu sei que essa parte aqui a gente já viu, mas eu repito para que aqueles que não programam com frequência em PHP possam estar retomando. Então, eu starto o meu Apache, que é meu servidor de aplicação. Não preciso startar o MySQL por enquanto, né? Vou startar aqui só para ver se ele está funcionando. Está funcionando, mas ele não vai ter uma serventia ainda. E aí, eu vou clicar aqui em Explorer para ele abrir aqui a minha pasta, onde eu vou localizar a pasta htdocs. Aqui em htdocs, eu vou criar a pasta chamada blog.php, certo? Eu vou colocar blog.php sem um ponto, para não dar problema quando a gente for acessar o servidor virtual, certo? Para visualizar, para saber se isso aqui está funcionando, eu vou fazer simplesmente o seguinte: vou vir aqui no meu navegador, abrir aqui uma aba e vou tentar localizar o endereço localhost, e provavelmente é o endereço que o meu champ está servindo para mim. Então ele localizou o champ funcionando, vou localizar a minha pasta blog php, tudo junto. Então está aqui o diretório vazio, certo? Vou abrir aqui o VS Code. VS Code aberto aqui, ele vai abrir vários outros projetos. Eu vou pedir para ele abrir uma pasta em específico. Vou localizar a minha pasta criada. Deixa eu só pegar aqui o endereço e voltar exatamente à minha pasta. Selecionar essa pasta. E agora aqui tem um espaço de trabalho vazio no VS Code, certo? Então tudo certinho aqui com o meu VS Code. Vou fazer o seguinte. Vou jogar o VS Code aqui na lateral, por enquanto. Jogar o VS Code aqui na lateral. Jogar o nosso, só fechar essa mensagem, jogar o nosso browser no lado oposto para que a gente consiga visualizar ambos, certo? Então, VS Code, tudo tranquilo, arquivo aqui, visualização do nosso arquivo no navegador tranquilo. Para a gente testar se realmente está tudo certo, eu vou criar aqui um novo arquivo, dei um Ctrl N, ele criou um arquivo aqui sem título. Vou salvar esse arquivo lá dentro da minha pasta com o nome index.php. Escolher a extensão aqui PHP. Passei, pronto, PHP. E aí, se eu atualizar aqui, eu vejo que já está disponível aqui a página index.php, que basicamente não tem nenhum conteúdo, certo? Vou criar aqui um HTML básico. Criei um HTML básico aqui. No título, eu vou chamar de blog. Blog.php aqui no título. Vamos ver se está refletindo. Já está refletindo, já veio o título aqui em cima. Blog.php. E aqui eu vou criar um simples H1 falando este é meu blog. Atualizei, ok, tudo funcionando, certo? Bom, agora eu quero falar para vocês de um site chamado html5app.net. html5app.net seria uma outra forma de pronunciar. Este site ele surgiu logo no início do Oba-Oba, né, do entusiasmo com HTML5, em meados de 2011, 2012, mais ou menos. E aí a gente tem vários modelos prontos para você utilizar, desde que você mantenha a atribuição. E é isso que a gente vai fazer, ó. Vamos escolher aqui alguns modelos que podem ser utilizados como blog. Esse aqui, Editorial, eu vou utilizar como base nas nossas aulas, ele é muito bom.
que mais que a gente pode utilizar como blog aqui? Deixa eu ver. Esse multiverse. Eu não lembro muito bem como é o multiverse. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu clico, ele abre. Até dá, mas ele gera uma certa dificuldade. Vamos ser mais práticos. Esse aqui fica bem legal também, o Phantom, esse eu já vi, e o Future também. Você pode escolher outro? Pode, e aí você precisa adaptar o que a gente vai fazer em aula. Como assim? Em aula eu vou utilizar o editorial, esse daqui, a gente vai utilizar a estrutura do editorial, então a gente vai pagar algumas coisas, vamos utilizar alguns recursos, outros não. Por exemplo, esse trecho aqui não vai ser interessante, eu vou estar removendo. E aí você pode seguir o tutorial, tá? O editorial, perdão, como estrutura, e você pode escolher qualquer um outro que se encaixe aqui nessa ideia aqui de blog para você fazer a sua versão, tá bom? Além de eu ter um outro template, eu comprei, eu baixei, eu mesmo desenvolvi, posso utilizar à vontade, tá bom? Se você já fez um template lá em programação web, tecnologias web 1, pode utilizar tranquilamente. Minha sugestão é porque se já está pronto, a gente ganha tempo, certo? Então, as aulas serão baseadas no editorial. Então, a gente tem o Phantom também, ele funciona. Se você clicar, você nota que ele traz aqui toda uma página, então a gente consegue personalizar tranquilo. E temos também o Future Imperfect, que também é bem interessante. Tá? Então, sem mais delongas aqui, no editor eu vou clicar em fazer o download, certo? Ele aparece aqui algumas informações sobre doação, sobre twittar. Eu recomendo vocês seguirem o autor, enfim, dar um like, dar algum crédito para ele, tá bom? Mas o que a gente vai fazer aqui é basicamente o seguinte. Eu vou lá na minha pasta e vou salvar o meu arquivo zip. Salvei o meu arquivo zip. Vou até a minha pasta, localizei o arquivo zip. E aqui, pessoal, eu vou simplesmente extrair. Extrair aqui. Extrair aqui, ele fez algumas modificações. O arquivo zip eu não preciso mais. Eu vou manter ele aqui caso a gente precise de um original. Tudo certo, tudo aqui. Tem um index HTML e index.php. Vamos voltar para o VS Code para a gente compreender o que ocorreu aqui. Então está aqui todos os meus arquivos. Ó. Eu tenho os anexos aqui. Eu tenho o CSS, eu tenho o JavaScript. Eu tenho um arquivo CSS, caso eu queira trabalhar aqui com um CSS dinâmico. Eu tenho fontes, então se o meu site utilizar uma fonte especial, eu tenho fonte aqui. Ó. A gente não vai mexer nessa parte. Os anexos a gente usa, mas deixamos ele aqui do lado. Assim como os anexos, a gente tem algumas imagens. Essas imagens aqui, elas não ajudam muito, porque elas são só imagens placeholder, né? Só para não ficar vazio. Não tem muita utilidade. Tranquilo? Tá, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou abrir aqui esse index.html. Vou copiar todo ele. Copiei. Vou abrir aqui o index.php, selecionar todo ele, apagar e colar o meu index.html. Salvei. Por quê? O nosso arquivo nosso site é PHP, perdão, e aí sendo PHP, ele precisa ter a extensão .php para que o nosso champ consiga trabalhar com ele, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho já index.php, eu posso vir aqui e descartar o index.html. Descartei, vou jogar aqui para o lado, vou jogar o navegador aqui para o lado e quero ver como está o nosso resultado. A gente tinha só esse conteúdo, deixamos ver aqui o que a gente tem. Pronto, a gente já tem aqui a nossa estrutura básica para fazer o nosso template, tá bom? Se a gente voltar aqui no nosso cronograma, a gente tem conseguimos alcançar aqui o primeiro objetivo, escolher um template e agora duplicar o código. O que é que eu quero dizer aqui com duplicar o código, pessoal? O nosso arquivo aqui, perdão, ele saiu um pouco de foco. O nosso arquivo, ele tem um cabeçalho, então se a gente for lendo aqui a estrutura dele, ele tem todo um cabeçalho, então aqui a página principal, interno, cabeçalho. Toda essa seção aqui é de cabeçalho. Vocês concordam comigo que quando eu acessar outra página, então vamos aqui, nossa visualização, quando eu acessar outra página, deixa eu abrir essa página genérica, você observa que esse trecho e esse trecho aqui se manteve? Então significa que a gente tem uma estrutura que ela se repete. Se essa estrutura se repete, a gente pode utilizar o PHP para estar duplicando essa estrutura. Então, quando eu falo em duplicação de dados, é a gente reaproveitar esse conteúdo. A gente não precisa fazer aqui tudo do zero, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer aqui para reaproveitar? E aí que a gente entra no nosso próximo ponto, que é as funções include e require.
Utilizando include e require, a gente consegue pegar através de um arquivo PHP, certo? A gente pode utilizar até outro tipo de arquivo, mas geralmente PHP. A gente traz uma estrutura de um outro arquivo e ele passa a automaticamente estar disponível naquele arquivo para a gente. Se é um conjunto de variáveis, aquele conjunto de variáveis fica disponível para a gente. Se a gente vai utilizando a orientação a objeto e é um conjunto de classes, de métodos ou mesmo objetos, aquela toda a estrutura fica disponível para a gente. E se a gente está utilizando um HTML, então nosso arquivo ele basicamente tem um HTML, é no nosso caso aqui explicitamente, quando a gente faz a inclusão ou utilizando o include ou o require, a gente tem ali aquele conteúdo sendo copiado, sendo duplicado, sem a necessidade de repetição, certo? Então, nesse caso, a utilização do include e do require ela é altamente recomendada. Nesse momento, você pode estar se perguntando por que include, por que require? Por que a gente tem duas formas de fazer a inclusão? O include, como o próprio nome já diz, ele inclui o arquivo. Então, ele busca o arquivo no caminho especificado e tenta incluir para você. Se ao buscar esse arquivo, por algum motivo, você não conseguir localizar, o PHP não conseguir localizar, ele vai emitir para você um erro, certo? Perdão, um erro não. Ele vai emitir um aviso, vai avisar que não encontrou e vai seguir normalmente a execução do seu arquivo, do seu programa. Se você tiver mais exibição de conteúdo, mais inclusão de outros arquivos, ele continua normalmente. Desde, claro, você não precisa de uma variável que existia lá no outro, essa variável passa a não existir, ele vai dar um erro maior. Mas se o erro for só na inclusão, ele aparece só um aviso para você, né, um warning, e aí continua a execução. Provavelmente não vai funcionar direito, mas o seu arquivo não é interrompido. E o require, ele utiliza um princípio completamente distinto. Por que completamente distinto? Porque o require, como o próprio nome sugere, ao invés de simplesmente incluir, ele requer, certo? Ele obriga necessariamente que exista aquele arquivo. Não existindo aquele arquivo, ele vai dar um erro de compilação, certo? Um erro na hora de interpretar o seu script e vai parar a execução naquele ponto. Ele não vai conseguir executar. Então, basicamente, são essas as diferenças. Ainda temos duas variantes, né? Uma variante para cada uma das nossas funções. Temos o include once e o require once, certo? Eu vou mostrar aqui na prática para você ver como é que fica, tá bom? Bom, então se a gente voltar aqui no nosso VS Code, a gente observa que o nosso arquivo está bem grande mesmo, e a gente pode começar a fazer a separação. Como é que a gente vai fazer a separação? Esse site, o html5app.net, ele estrutura muito bem o template, certo? Então a gente tem aqui a marcação de cada um dos nossos componentes. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Inicialmente, eu vou criar aqui um arquivo chamado header.php. Header.php ele vai conter todo o HTML relacionado ao cabeçalho. Então eu vou lá em index, vou selecionar todo esse trecho aqui, ó, que está entre o comentário header e o comentário banner. Vou dar um Ctrl X, né? Vou recortar, vou levar para o header, salvar aqui, eu vou formatar, ok? Para ele ficar estruturado, salvei aqui. E agora nesse ponto não temos mais o header. Como é que a gente sabe se isso é verdade? Vamos atualizar. Perdão, estamos abrindo aqui a página generic.html, ela ainda tem um header, então não vai fazer diferença. Vamos para o index.php. Então, no index.php, notamos que perdemos o cabeçalho. Até que ficou interessante ser um cabeçalho. Mas enfim, perdemos o cabeçalho. Como a gente faz para retornar aquela estrutura anterior? Então vamos lá. Se a gente quer que nesse ponto exista o cabeçalho, vamos deixar essa marcação aqui, ó, do comentário para a gente saber onde a gente está, o que é que a gente está incluindo, mas vamos fazer simplesmente o seguinte, ó, vamos abrir aqui a tag PHP, fazer o fechamento. Por que que a gente vai fazer o fechamento, se o fechamento não é obrigatório? Porque logo após esse PHP a gente tem HTML, não podemos misturar, não é isso? A gente precisa PHP onde é PHP, HTML onde é HTML, então a gente precisa delimitar. Vamos aqui fazer a inclusão, então include, e aqui eu vou informar, certo? Utilizando parêntese e aspas duplas ou simples, mas entre aspas, o caminho do meu arquivo. Eu quero basicamente o arquivo header,
header.php. Então eu só coloco o nome dele, header.php. Ele não está dentro de outra pasta, nem outra estrutura, então include header.php é suficiente. Vou salvar, vou voltar aqui à minha página e antes a gente não tinha o header, removemos. Vou atualizar, vamos ver o que é que acontece. Vou lá, temos o nosso header. O que é que isso demonstra para a gente? Podemos utilizar o header em qualquer local do nosso código agora. A qualquer momento do nosso código a gente pode estar utilizando o header sem precisar mais repetir código. Então a gente digita só uma vez essa inclusão aqui, tá bom? Lembrando que o include ele permite isso, ó. Eu posso incluir um trecho de código para fazer a duplicação quantas vezes eu quiser. Então eu tenho aqui 3 vezes aqui o meu include. Se ao invés do include eu quisesse utilizar o require, poderia tranquilamente utilizar o require. Então, ó, funcionou do mesmo jeito, não houve nem modificação, tá? Não houve diferença. Qual é a diferença então? Se ao invés de header aqui eu tivesse footer, que vai ser o próximo trecho que a gente vai extrair, e tentasse fazer aqui a execução, a gente recebe aqui um aviso, certo? Então a gente recebe um aviso falando que não foi possível abrir o arquivo, né? Ele não encontrou no diretório, na linha 25, e que falhou na hora de incluir. Então, um aviso porque ele não localizou e outro aviso porque ele não conseguiu incluir. Mas olha aqui, ó, tudo funcionando normalmente, entre aspas. Se a gente não tivesse a repetição desses códigos, então vou fazer aqui o comentário, não tivesse a repetição desse código, o que era que ia acontecer? Aparece para a gente os warning, os erros, e a vida segue normalmente. Tranquilo? Bom, mas a gente tem um comportamento completamente distinto se a gente estivesse utilizando o require. Se a gente colocar aqui, ó, require footer, como não existe, a gente observa que ele executa o include e dá o erro, executa o out include, também dá erro, logo em seguida ele tenta o require. Nesse ponto, certo? Ele dá um aviso inicial, falando, olha, não consegui localizar, e por consequência, ele vai gerar um erro fatal, certo? Ele não conseguiu executar, ele gera esse erro e pausa a nossa execução na linha 26. Se a gente fizer essa alteração aqui, ó, aqui em cima para header, ou seja, se a gente tentasse incluir um arquivo correto, só para vocês verem que o erro ocorre só a partir da linha 26, a gente observa que apareceria normalmente a nossa estrutura. E aí só o restante iria ocorrer erro e não mais ser executado. Então a diferença entre o require e o include é basicamente essa. E aí eu falei para vocês que a gente tem as variantes. A gente tem tanto o include once como o require once. Como eles são iguais, eu vou mostrar simplesmente o include once, tá? Então, aqui 3 vezes eu estou incluindo, por 3 vezes, eu estou incluindo o meu cabeçalho. Então está aparecendo 3 vezes. O include once, ou mesmo o require once, ele tem a prerrogativa de evitar esse comportamento de você acidentalmente fazer a inclusão de mais de uma vez de um arquivo, certo? Porque se ele tiver variáveis, ele pode sobrescrever e você tem um comportamento completamente inesperado, certo? Se ele tiver um trecho que você quer exibir, por exemplo, esse cabeçalho aqui, ele vai estar exibindo mais de uma vez e provavelmente não é isso que você quer. Então, se eu coloquei aqui o include once, quando eu atualizar, eu tenho simplesmente uma inclusão. Na linha 24, 25 ele fez a inclusão. Na linha 26 ele fala, ok, inclua apenas uma vez. Se eu incluo apenas uma vez, eu já tenho uma inclusão uma única vez aqui. Então, a partir desse ponto, ele não inclui mais, ele ignora. Se meu código tivesse milhares de linhas e no final eu fizesse um include once, ele saberia que em um dado momento houve um outro include once para o mesmo arquivo e não faria mais a inclusão, certo? Então, o once traz para a gente esse benefício. Quando você quiser explicitamente repetir o conteúdo, você utiliza o include normal. Quando não, recomendo você utilizar o once para evitar essa duplicidade indesejada. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar o include once e a gente vai ter basicamente o mesmo resultado. Se eu troco aqui pelo require once, só para a gente finalizar essa parte, require once, só para a gente finalizar essa parte, a gente observa que temos o mesmo resultado
com a única diferença aqui, se ele não encontrar, vai ser um erro, né? Esse erro é obstrutivo, a execução do nosso script ele para. Tá bom? Então, deixei aqui o nosso arquivo. Vamos continuar a mesma estrutura. Eu vou pular para o finalzinho até a gente encontrar o nosso footer. Então, basicamente, o footer é essa região aqui. Tá bom? Então, eu vou copiar, selecionar, vou dar um Ctrl X, vou criar um novo arquivo chamado footer.php, vou colar, formatar aqui para ficar uma estrutura bonita e vou fazer a requisição. Então, vou abrir aqui o PHP. E fazer aqui o require, só para manter o padrão. Lá em cima eu utilizei require once, vou utilizar também. Lembrando que o require once, ele permite que você utilize como se fosse uma palavra reservada comum, né, recebendo um parâmetro e não como uma função. Então, você consegue fazer isso também. Ó. Ele vai permitir essa sintaxe. Você está utilizando como se não fosse uma função. Então, se a gente atualiza aqui, a gente observa que o nosso footer, né, ele está aparecendo corretamente. Se a gente quiser saber aqui se esse footer ele está funcionando, a gente pode fazer uma personalização. Aqui no footer, além do copyright, eu poderia fazer o seguinte, ó, template adaptado por, e eu vou colocar aqui o meu arroba do GitHub. Então, vou lá, eu vou atualizar, e aqui o texto que eu adicionei. Tranquilo? Bom, agora é com vocês, certo? A gente já aprendeu como fazer a quebra aqui da nossa página inicial e vai ficar como exercício, certo? Vocês fazerem o seguinte, deixa eu voltar aqui para o código, vocês vão estar fazendo a quebra de toda essa estrutura. Então, o que mais que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o banner, então vocês vão pegar aqui o banner, vão fazer o mesmo processo. Deixa eu fazer rapidinho aqui com o banner. Selecionei, dei um Ctrl X, um novo arquivo aqui chamado deixa eu criar por esse atalho aqui, que ele já cria dentro da estrutura e eu não preciso salvar. Banner.php. Colei aqui dentro, formatar só para ficar bonitinho. Salvei. E aqui eu faço a inclusão. Eu já retirei. Eu posso vir aqui, chamar o PHP e fazer a inclusão. Require once. E eu vou chamar aqui o banner.php. Se tudo funcionou, a gente espera que não haja qualquer modificação. O banner é toda essa região aqui, ó. A gente espera que não haja qualquer modificação ou qualquer erro, tá? Para a gente saber se está correto, a gente vai vir aqui, deixa eu achar aqui o banner. Olha como fica mais fácil. Só em um lugar, aqui em inglês, eu vou colocar assim: olá, eu sou um blog. E eu modifiquei em um único lugar, ele replicou aqui. Se eu tivesse incluindo esse arquivo em milhares de páginas, estaria atualizado ao mesmo tempo, tá bom? Então agora é com você, pessoal. Dê uma passadinha aqui pelo template, ou por esse, ou pelo que você escolheu, e faça toda a quebra, certo? Toda a quebra dos elementos. Todos os elementos eles precisam ser quebrados, tá bom? Os scripts aqui a gente pode deixar da forma que está, pode manter aqui os scripts, depois a gente vê uma formazinha melhor de posicioná-los, tá? Faça uma quebra dessas demais seções aqui. Tranquilo? Bom, nas próximas aulas a gente vai mexer em Elements, vamos mexer em Elements e vamos mexer no Generic. Então, por esse momento aqui, você vai estar se concentrando na página inicial, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Agradeço a atenção. A gente vai ter mais conteúdo. Eu vou estar postando com uma frequência bem maior para que a gente consiga aproveitar esse período restante que falta para a gente concluir a disciplina, tá? Então, obrigado, forte abraço e até a próxima aula.